Você que trouxe sua Bíblia, Gênesis capítulo 40, versículo 23, Gênesis capítulo 40, versículo 23, enquanto os irmãos procuram, quero externar minha alegria, gratidão a Deus pela oportunidade, que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui mais uma vez, para glorificarmos o seu nome, para dizer que Deus é bom e que eternas são as suas misericórdias. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, de todos aqueles que se prontificaram em sair da sua casa, para participar de um culto tão gostoso, tão prazeroso como esse. Que Deus abençoe a vida do pastor. Obrigado pela confiabilidade. O outro pastor aqui também. Quero louvar a Deus pela vida do Lucas. Tem dois Lucas, esse aqui, o tecladista e o cantor ali. Que Deus abençoe os dois, o ministério de vocês, a família de vocês, o casamento de vocês, a empresa, o trabalho de vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do Anderson, companheiro. Deus abençoe todos de modo em geral. Gênesis capítulo 40, versículo 23. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu queria que toda a igreja, no 3, repetisse esse versículo juntamente comigo. 1, 2, 3. Mais uma vez, para ficar mais bonito. Assente-se glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu queria ser bem breve, porém eu preciso compartilhar com muita clareza aquilo que Deus colocará ao meu coração. E eu tenho certeza que, à medida que a gente for pregando, Deus vai falando, nós vamos aprendendo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que eu acabei de fazer menção está contido no livro de Gênesis. Todos nós conhecemos. O primeiro livro da Bíblia, que especificamente falando é conhecido como o livro das origens, o livro do princípio. Só que eu queria destacar algo que é bem interessante. Nós tivemos aqui pelo menos 3 homens. Só que não foram qualquer homens, não foram qualquer pessoas. Foram homens que foram tidos como os pais ou como os patriarcas. Eu estou me referindo de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente conhece o legado que cada um deixou. A gente conhece muito bem a história que cada um realizou. E todos eles deixaram uma marca na sua época. Eles continuam deixando todas as vezes que a gente faz menção do seu nome, da sua história. Eu acho interessante que, dentre os 3 homens que são os patriarcas, nós encontramos aqui alguém que, diga-se de passagem, teve uma história marcante. Todos tiveram, mas pelo menos um deles me chama a atenção, e esse é Jacó. A gente conhece a história de Jacó muito bem. Sabe quem foi Jacó, sabe o que ele fez, sabe o que ele realizou. Jacó, aquele homem que Deus decidiu mudar a sua história, decidiu mudar a sua vida, decidiu mudar o cenário da sua família. Jacó, aquele homem que Deus se encontrou com ele no vale de Jaboque, lutou contra ele e falou: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. O anjo olha para ele e diz: a partir de hoje, tu não vai ser chamado mais Jacó, ninguém vai mais te chamar de Jacó. A partir de hoje tu vai ser Israel, príncipe de Deus. Naquele dia Deus resolveu mudar a história de Jacó. E Jacó teve muitos privilégios. Jacó teve pelo menos, diga-se de passagem, 4 mulheres. Quantas mulheres? 4. Entre elas está Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Só que quando a gente pega as 4 mulheres que Jacó possuía, a gente percebe que houve discrepância entre elas.
Porque Jacó tem 4 mulheres e uma delas só se destaca. Eu digo isso porque as 4 mulheres que Jacó possui, existe uma que é a mais amada, a mais preferida, a predileta. Existe uma que Jacó sente um amor, um afeto enorme, um afeto a mais, um sentimento a mais. E eu estou me referindo de Raquel. Raquel é a mulher que Jacó tanto amava. Jacó é a mulher que Jacó tanto gostava. Raquel é tão amada por Jacó que ele decidiu trabalhar 7 anos por ela, só para ter ela, só para possuir ela como esposa. Só que depois que acabou-se os 7 anos, combinado que havia feito com Labão, Jacó é enganado. Mas ele ama tanto a Raquel, ele sente um sentimento tão extraordinário por ela, que ele decide trabalhar mais 7 anos para que ele possuísse ela como esposa. Na sua totalidade, Jacó trabalha há cerca de 14 anos somente para ter Raquel como esposa. Perceba que o sentimento que Jacó possuía por Raquel era tão grande, mas tão grande, que ele não apenas trabalhou 7 anos, mas ele trabalhou 14 anos só para ter Raquel como a sua esposa. E isso gerou um problema gravíssimo, foi muito prejudicial. Só que Deus percebe que as mulheres que Jacó possuía era desprezada pelo fato dele sentir um sentimento a mais por Raquel. E uma das mulheres que Deus percebia que era desprezada por Jacó era Lia. Deus percebe que Lia é desprezada. Só que Deus usa de bondade, Deus usa de misericórdia com ela e torna o seu ventre fértil, fazendo assim com que ela gerasse, fazendo assim com que ela possuísse filhos e trouxesse pelo menos alegria para ela mesma. Só que no primeiro filho que Lia possui, nasce, ela olha para o filho que ela recebe, que ela gera, e ela diz: o Senhor viu que eu era desprezada, agora eu tenho certeza que o meu marido vai me amar. Só que mesmo assim, Raquel continua sendo a mais amada. Ela possui um filho, mas Raquel continua na frente, sendo a predileta de Jacó. Lia possui ainda o segundo filho. Quando o filho nasce, ela olha e diz: o Senhor viu que eu era desprezada, por isso me deu esse filho. Mas ainda não foi o suficiente para que Jacó amasse ela assim como amava a Raquel. Ela possui agora ainda o terceiro filho. Ela olha e diz: agora o meu esposo vai ficar mais próximo, mais unido, mais perto de mim. Mas mesmo assim, Raquel continua sendo a mais predileta de Jacó. Lia possui ainda o quarto filho. Nasce o filho e ela diz: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Só que eu acho muito interessante, porque mesmo ela tendo esses privilégios de possuir, de gerar, de frutificar, Raquel continua sendo a mais amada. E eu não vejo problema nisso. O problema é que isso foi tão prejudicial, mas tão prejudicial, que passou-se em geração, passou-se para os demais. Jacó possui 12 filhos, que especificamente falando são as 12 tribos de Israel. E o mesmo que aconteceu com as mulheres que Jacó possuía, aconteceu também com os filhos de Jacó. 4 mulheres, uma preferida. 12 filhos, existe um que também é o predileto, é o mais amado, é aquele que recebe mais a atenção, é aquele que recebe mais amor, é aquele que recebe mais afeto. O que havia acontecido com as mulheres de Jacó se repete também com os seus filhos. 12, porém um é o mais amado. E não sou eu que estou afirmando, e eu preciso ser muito coerente. Capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 3, olha só a coerência do texto. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está afirmando. Ora, Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os outros filhos que ele possuía. Só que o fato do texto afirmar
que José é o mais amado, que José é o que recebe mais amor, mais atenção, mais carinho, mais sentimento, não isentava o amor que Jacó sentia pelos demais, pelos 11. O amor que Jacó possui por José não isenta o amor que ele sente pelos demais, não isenta o amor que ele sente por Levi, não isenta o amor que ele sente por Zebulon, não isenta o amor que ele sente por Naftali. O amor que Jacó sente por José não isenta o amor que ele sente pelos seus outros filhos. Pregador, se não é isso, o que é então? É só nós olharmos para o texto, percebemos com muita coerência e de forma minuciosa. Veja só, quem dos filhos de Jacó recebeu uma túnica talá? Eu queria que você interagisse comigo. Quem dos filhos de Jacó recebeu uma túnica talá? José. Quando os filhos de Jacó iam para o campo, quem que Jacó colocava para vigiar eles? José. Quem dos filhos de Jacó era mais obediente? José. E o texto não faz menção dizendo que José era obediente ao seu pai Jacó, mas a gente percebe isso na sua conduta, nas suas atitudes, nas suas ações. Então não é que Jacó não ama os demais, não é que Jacó não sente amor pelos outros, é porque sempre vai haver filhos que serão mais íntimos do seu pai. Sempre haverá filhos que serão mais próximos do pai. Sempre haverá filhos que terá mais contato com o seu pai. Sempre haverá filhos que terá mais relacionamento com os... É por isso, Anderson, que tem filhos que Deus usa mais, que tem filhos que Deus derrama mais graça, que tem filho que Deus prepara mais. É por isso que tem gente que Deus se manifesta mais. É por isso que tem gente que Deus se revela mais. É por isso que tem gente que Deus faz mais contato, porque o segredo não está na sua identidade, o segredo está na sua intimidade com o seu pai. Não é sobre a identidade que eu tenho, é sobre a intimidade que eu tenho. Não é sobre a identidade que eu possuo, é sobre a intimidade que eu tenho com o meu pai. E eu vou mais fundo para ver se alguém pega essa palavra. Filho íntimo do pai não é quem canta, filho íntimo do pai não é quem prega, filho íntimo do pai não é quem dizima, filho íntimo do pai não é quem traz dízimos para a igreja, filho íntimo do pai não é quem dá oferta, filho íntimo do pai não é quem prega, quem canta, quem ora. Filho íntimo do pai, pastor, não é quem faz a obra com excelência. Filho íntimo do pai não é quem participa do culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Filho íntimo não é esse. Filho íntimo do pai é aquele que tem vida com ele diante do seu altar. Os íntimos têm vida com Deus diante do altar. Não é quem pastoreia, não é quem lidera, não é quem possui cargo. É muito mais além do que isso. É quem tem vida com Deus diante do altar. José era filho íntimo do seu pai. Filho íntimo é quem sabe que Deus é a sua prioridade. Se Jesus nunca foi prioridade na sua vida, sinto muito lhe dizer, mas você está longe de se tornar um filho íntimo dele. É por isso que Jesus gostava de ir em Betânia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus ia em Betânia, ele se hospedava na casa de um homem chamado Lázaro. Jesus era bem tratado, Jesus era bem recebido, Jesus era bem recepcionado. Tinha Lázaro para dar atenção para ele, tinha Maria para ficar aos pés dele, mas também tinha Marta para servir o cafezinho. Tinha Maria para adorar, mas também tinha Marta para preparar o almoço. Tinha Maria para glorificar, mas também tinha Marta para fazer alguma coisa para oferecer para Jesus. Jesus amava ir em Betânia porque lá ele era bem tratado. Se existe um ambiente que Jesus gosta de pousar, de ficar, de parar, é ambiente que ele é bem tratado. É ambiente que ele é a prioridade.
No culto Jesus é prioridade, no seu trabalho Jesus é prioridade, na sua casa Jesus é prioridade, na rua Jesus é prioridade. Aonde você estiver, Jesus é a sua prioridade. Eu me lembro que um dia Moisés se casou com uma etíope. Aí Arão e Miriam murmura, reclama, dizendo: porventura o Senhor fala somente por meio de Moisés e não por meio de nós? Murmuram, reclamam. Aí olha só, o texto diz que Moisés era muito manso. Ele fica calado. Ele ouve a murmuração dos seus irmãos, mas fica calado. Eu aprendi uma coisa: quando você fala, Deus se cala. Mas quando você se cala, é Deus quem fala por você. É Deus quem fala pela igreja. Fica calado e deixa Deus falar por meio de você. Moisés fica calado. Aí Deus fala: Arão, Miriam, Moisés, vão à tenda. Eles vão à tenda. Aí o texto diz que Deus desce no meio da nuvem. E Deus chama Arão e Miriam: vem cá. Eles se aproximam. Aí olha só o recado que Deus dá para eles: se dentre vós houver um profeta, a ele eu me revelo por meio de sonhos. A ele eu me revelo de outras formas. Mas com o meu servo Moisés, eu não mando recado para ele. Com o meu servo Moisés, eu não mando informação para ele. Com o meu servo Moisés, eu não me revelo a sonhos para ele. Com o meu servo Moisés, eu não envio o profeta para ele. Com Moisés eu faço diferente. Com ele eu me revelo face a face. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: cuidado. Você pode saber de tudo a respeito dele, você só não conhece a intimidade que ele tem com o seu pai. Eu lembro da parábola do filho pródigo, e a gente conhece muito bem: 2 filhos e um pai. Só que aparentemente a gente pega os 2 filhos e fala que o filho mais íntimo do seu pai era o filho velho, simplesmente porque ficou na casa do pai, enquanto o outro decidiu se afastar, sair, aproveitar a vida, fazer alguma coisa. Só que eu não estou aqui para anular aquilo que já foi pregado, ou aquilo que alguns pregam, mencionam. Mas quando eu olho para o texto, eu não consigo enxergar o filho mais velho sendo mais íntimo do pai, pelo fato dele ficar na casa. Pelo menos por 2 motivos. Quantos motivos? Primeiramente, o filho mais velho não era íntimo do pai porque ele estava ali por obrigação e não por prazer. Vou repetir: o filho mais velho não era íntimo do pai porque ele estava na casa do seu pai por obrigação e não por prazer. E aqui a gente não vem porque é obrigado. Aqui a gente não vem porque o pastor manda. Aqui a gente não vem porque o líder pediu. A gente vem aqui porque sabe que está na casa do pai não é obrigação. A gente vem aqui porque sabe que está na casa do pai é um prazer para nós que somos filhos do Altíssimo. Diferente do filho mais novo que saiu da casa do pai, mas nunca deixou de ser filho. Saiu, mas nunca deixou de ser filho. Saiu, mas nunca deixou de ser servo. Porque você pode até querer apagar sua identidade, mas você nunca vai conseguir esconder as tuas origens. A tua identidade você rasga, você põe fogo, você apaga, você esconde, mas as tuas origens ninguém pode esconder.
Ele estava na casa do pai porque era para ele uma obrigação. Existe ainda o segundo motivo, que eu acho muito lindo. Ele estava na casa do seu pai. E cá para nós, estar na casa do pai não é sinônimo de intimidade. Pregar não é sinônimo de intimidade. Vir à igreja não é sinônimo de intimidade. Fazer a obra não é sinônimo de intimidade. Por que, irmão Tadeu? Porque a sua identidade, a sua intimidade não é revelada quando você vai à igreja. A sua intimidade é revelada quando você se relaciona com o seu pai. Entendeu? A sua intimidade não é revelada quando você prega, quando você ora, é quando você se relaciona com o seu pai. Existem filhos que são mais íntimos do seu pai. Só que existem também aqueles que não são íntimos, aqueles que não buscam, aqueles que não estão nem aí para nada. E como que eu faço para distinguir aqueles que são íntimos do pai para aqueles que não são? Está no texto. O mesmo texto da parábola do filho pródigo. O filho mais novo saiu, se distanciou, queria aproveitar a vida enquanto o outro havia ficado. Ele passa muito tempo longe da casa do seu pai. Só que quando ele volta, sabe o que acontece? O seu pai prepara uma festa para ele. Prepara o quê? Uma festa. O pai prepara uma festa para o seu filho que havia retornado. Só que quando o pai prepara a festa, o filho mais velho não estava. O filho mais velho não se encontrava. O pai dá ordem para eles matarem cordeiro, novilho, porque o seu filho que estava longe havia retornado. Aí olha só, quando o filho mais velho, que não estava na casa do pai, estava para o campo, retorna, ele percebe um barulho, ele percebe uma zoada, e ele começa a questionar os servos do seu pai, dizendo: o que está acontecendo aqui? Está muito estranho, eu nunca vi uma festa como essa. Está muito estranho, eu nunca vi um movimento como esse. Aí alguém diz: o teu irmão retornou e o teu pai decidiu dar uma festa para ele. Aí olha só a expressão dele. Capítulo 15, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Ele ficou o quê? Indignado. Simplesmente porque o seu pai havia preparado uma festa para o filho que havia retornado à sua casa. A primeira característica de alguém que não é íntimo, sabe qual que é? Me pergunte qual é. É quando a festa dos outros me incomoda. A primeira característica de quem não é íntimo é quando o sucesso do outro me incomoda. A primeira característica de quem não é íntimo é quando o sucesso dos demais me incomoda. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para quem está incomodado com o sucesso do outro, para quem está incomodado com a festa do outro. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os... Porque é muito fácil eu chorar com quem chora, o difícil é eu me alegrar com quem se alegra. Mas Deus está dizendo: se alegra com quem se alegra. A festa não é tua, mas a tua hora pode chegar. O sucesso não é teu, mas a tua hora pode chegar. O momento não é teu, mas a tua hora pode chegar. Se alegra com quem se alegra, chora com quem chora, regozija com quem se regozija. O filho que não é íntimo, tudo para ele o incomoda. A festa, o sucesso, a alegria, o momento, o prazer. Se tiver alguém assim, pode ter certeza, não é íntimo do pai. José era filho, mas também era íntimo. Porque não basta ser filho, tem que ser íntimo.
Todo mundo aqui é filho, mas nem todos são íntimos. Não basta eu apenas vir à igreja, não basta eu apenas me intitular filho, servo de Deus. Eu preciso ser íntimo, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso ter vida com Ele, eu preciso ter contato com Ele, eu preciso estar próximo dEle, eu preciso estar perto dEle. Isso é ser filho íntimo. Eu estou correndo para a finalização porque o tempo corre muito rápido. José era alguém que ficou conhecido pelo simples fato de sonhar. Ele sonhava, só que o sonho de José não era apenas sonhos normais. Era sonhos de Deus que um dia se realizaria lá na frente, no futuro. Só que um dia, olha só, um dia José sonha. E após ele ter sonhado, a primeira coisa que José faz, sabe o que é? Vai para o campo e compartilha os seus sonhos com os seus irmãos. Aí o texto diz que ele passou a ser mais odiado. Primeira coisa, José era odiado sem ter feito nada. Eles tinham ciúme dele sem ele praticar nada. Era odiado, porque luz sempre vai incomodar quem é treva. Tem gente odiando, tem gente falando mal de você sem você ter feito nada, é treva. Não é descendente da luz. Aí José é mais odiado. E há quem diga que o problema de José foi ter compartilhado o seu sonho para os seus irmãos. E eu não vejo problema nisso. Eu não enxergo problema nisso. Porque se eu tenho um projeto, se eu tenho um sonho, eu fico entusiasmado para contar para alguém. Só que a ideia não é contar para deixar ele com inveja. A ideia é contar para receber uma palavra positiva. Vai dar certo. Deus está contigo. Deus vai realizar os teus sonhos. Tu tem capacidade. Só que José conta para os seus irmãos e não tem problema nisso. Sabe qual foi o problema de José? Me pergunte qual. Contar os seus sonhos para pessoas que sonhavam menos do que ele. Sabe qual é o teu problema? É que tu anda contando os teus projetos para pessoas que não têm a mesma visão de projeto que você tem. Sabe qual é o teu problema? É que tu anda compartilhando os teus sonhos com pessoas que não andam na mesma linha de raciocínio que você anda. Sabe qual é o teu problema? É que tu anda contando os teus sonhos para pessoas fracassadas, pessoas derrotadas. E Deus está dizendo, se tiver de contar para alguém, conta para mim. Compartilha para mim os teus projetos. Compartilha para mim os teus sonhos. Por quê? Porque além de eu te dar uma palavra positiva, eu sou poderoso o suficiente para realizar os teus projetos e os teus sonhos. Se você contar para o teu próximo, você não vai receber uma palavra positiva, vai receber uma palavra negativa. E além de receber uma palavra negativa, ele não vai ter a capacidade de realizar os teus projetos. Conta para Jesus. Além de realizar, Ele te motiva e te dá uma palavra que você precisa ouvir. O problema de José foi ter compartilhado seus sonhos para pessoas que sonhavam menos do que ele. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele, cuidado, para não compartilhar projetos para pessoas que não têm a mesma visão de crescimento que você. Ele errou nisso, ele falhou nisso. Só que a gente conhece toda a história, todo o processo. Roubaram a túnica dele, colocaram ele dentro de um poço. Foi vendido, parou no Egito. Só que no capítulo 40, e aqui eu finalizo. Capítulo 40, José está dentro de um cárcere. Parou dentro de um cárcere, sem ter feito nada. Ele não fez mal a ninguém. Ele não praticou um ato de crime. Parou simplesmente sem ter feito nada. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero finalizar. Só que José, dentro da prisão, não estava sozinho. Tinha dois homens com ele: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E uma certa manhã os dois sonham. Só que eles ficam contristados. A fisionomia do seu rosto estava desvanecida, porque simplesmente eles haviam sonhado, mas não havia quem o interpretasse.
Aí olha só, José percebe como estava o rosto deles e pergunta o que havia acontecido. O que ele responde? Tivemos sonhos e não há quem interprete. José olha para eles e diz: porventura não são as interpretações do Senhor? Conta para mim. Eles contaram os sonhos a José. José deu a interpretação de cada sonho. Só que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, um sairia da prisão, seria feliz, porque seria reintegrado ao seu cargo. O outro sairia da prisão, porém morreria. Iam tirar a vida dele. Para aquele que sairia da prisão e voltaria ao seu cargo, olha só as palavras de José. Quando você sai daqui, faz menção do meu nome para Faraó. Fala de mim. Fala que eu ajudei você a interpretar os teus sonhos. O que José está querendo? Ele simplesmente está querendo uma oportunidade de sair do ambiente que ele estava inserido. Por meio de quem? Daquele que sairia e voltaria ao seu cargo. Era a oportunidade única de José. Era a oportunidade singular. Se ele sai e o rapaz faz menção do nome dele para Faraó, na hora que ele sairia. Mas olha só o texto, capítulo 40, versículo 23. O copeiro-chefe não se lembrou de José, todavia dele capítulo 41. E passado 2 anos, sabe quem está no mesmo lugar? Sabe quem permaneceu na prisão? A pergunta é: Deus tem os seus atributos, onisciente, onipotente e onipresente. Se Deus é poderoso demais, por que Deus não arranca José antes que se completasse os 2 anos? Se Deus é poderoso demais, por que Deus não arranca José antes que se completa 2 anos? Não é que Deus tem prazer no sofrimento da sua igreja. Não é que Deus tem prazer no sofrimento do seu povo. Não é que Deus tem prazer no sofrimento do seu servo. Sabe por que Deus não arrancou José, mas esperou completar 2 anos? É porque se José sai da prisão antes que se completa 2 anos, o máximo de vida que ele teria era ser lavador de copos. Eu vou repetir. Se José sai antes que se completa os 2 anos, o máximo de vida que ele teria era ser lavador de copos. E cá para nós, Deus não queria que ele fosse lavador de copos. Deus queria que ele fosse governador do Egito. É Deus dizendo para alguém: está impaciente porque eu estou trabalhando no tempo certo e na hora certa. Enquanto José achava que Deus estava em silêncio, Deus estava trabalhando para que quando ele saísse da prisão, ele subisse para o palácio e se tornasse governador do Egito. É Deus dizendo: não é no teu tempo, não é na tua hora, não é no teu momento, é no tempo que Deus quer, é na hora que Deus quer, é do jeito que Deus quer. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você quebra a cara porque você é impaciente. As coisas dão errado porque você não sabe esperar. Projetos errados, sonhos frustrados, planejamentos errados, acabados. Espera no Senhor. E quer um exemplo de alguém que soube esperar no Senhor? Davi. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, estava no campo, cuidando do rebanho do seu pai, enquanto seus irmãos estavam em casa, estavam no exército, estava fazendo a coisa boa da vida. Mas Davi estava no campo.
era pastor de... Eu imagino Deus olhando do céu e dizendo para Davi: Davi, escuta uma coisa. Hoje você é pastor de ovelhas, mas prepara, porque você não vai pastorear uma ovelha. Prepara, porque tu não vai pastorear 100 ovelhas. Prepara, porque tu não vai pastorear 200 ovelhas. Eu vou te dar um exército para você. Davi, escuta só o que eu estou dizendo para você. Hoje você carrega um cajado. Fica tranquilo, porque você não vai mais carregar um cajado. Tu vai carregar uma espada de guerra. Davi, eu sei que tu está no pior ambiente, mas fica tranquilo, porque eu vou colocar você em um trono. Vou te dar homens, vou te dar servos. E tem mais. Hoje tu é pastor, mas daqui a uns anos tu vai ser o maior rei de Israel. Davi esperou no Senhor e foi rei. José esperou no Senhor e virou governador do Egito. Deus está dizendo para alguém: nenhum daqueles que esperam nele serão decepcionados. Fica de pé. Todos aqueles que esperaram no Senhor obteram êxito, obteram sucesso. Só quebra a cara que não espera. Davi disse, Salmo 40: esperei com paciência. Só que eu não estou esperando com paciência no meu rei. Só que eu não estou esperando com paciência no meu pastor. Eu não estou esperando com paciência na minha liderança. Eu não estou esperando com paciência na igreja. Eu estou esperando com paciência no Senhor do Israel. E eu aprendi uma coisa: eu esperei tanto nele que ele se inclinou para mim. Que ele se inclinou para mim. Ele não somente se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Deus está dizendo que ele está ouvindo o clamor da igreja. Deus está dizendo que ele está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está dizendo que ele está ouvindo o clamor dos seus servos. Deus está dizendo que está ouvindo o clamor daqueles que esperam com paciência nele. Cá para nós: espera com paciência, aguarda com paciência, aguenta com paciência, confia com paciência. Quem espera no Senhor não é decepcionado. Eu estou pregando para a gente nesse culto que passou 2022 esperando. Deus está dizendo: continue esperando. Continue esperando. Continua aguentando. Eu estou pregando para a gente que talvez chegou no ano de 2023 com grande expectativa de que Deus vai realizar uma coisa. Deus está dizendo: continue esperando. Eu estou pregando para a gente que está com grande expectativa de crescer no ministério, de Deus abençoar a sua empresa, de Deus abençoar a sua família, de Deus abençoar a sua empresa, de Deus abençoar o seu casamento, de Deus abençoar a sua vida secular. Deus está dizendo: espera com paciência. Espera com paciência. Aguenta com paciência. Não custa nada esperar, não custa nada aguentar. Nem que tenha que sofrer, aguenta. Nem que você apanhe, aguenta. Nem que você sofra, aguente. Com paciência naquele que te chamou. Espera com paciência. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite, da noite para o dia. A gente acha que Deus vai revelar hoje, que Deus vai usar alguém hoje para profetizar e daqui um mês vai acontecer. Não é assim. Possa ser que aconteça. E sabe o que eu aprendi?
Sabe por que muita gente não recebe o que pede? Sabe por quê? Porque desiste. Espera 1 ano, acabou, desiste. Espera 2 anos, acabou, desiste. Espera 3 anos, acabou, desiste. E Deus está dizendo: vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos, vai passar 4. Confia nele e espera no Senhor. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu queria liberar uma palavra profética. Tudo aquilo que não aconteceu no ano de 2022, tudo aquilo que você não recebeu no ano de 2022, tudo aquilo que não se realizou no ano de 2022, tudo aquilo que não se concretizou no ano de 2022, vai acontecer em 2023, vai se realizar em 2023, vai acontecer em 2023. A empresa que era para abrir vai abrir. O ministério que Deus era para largar, a tenda vai alargar. O casamento que era para crescer vai crescer. A família que era para estar abençoada vai ficar abençoada. O Deus que a igreja serve não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não se cumpriria, falaria ele e não se concretizaria. Deus está esperando você. Eu queria orar. Espírito Santo, nós estamos aqui. A tua palavra foi pregada, Senhor, graças a isso. Obrigado, Jesus, porque nós somos dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Deus nos ensina a ser paciente, nos ensina a esperar com paciência, Pai. Nos dá ânimo, nos dá força para aguentar. Aqueles que estão desanimados, dá força. Aqueles que estão tristes, dá alegria. Aqueles que estão sem força, meu Pai, dá força. Mas em nome de Jesus, meu Pai, continua com a tua igreja, continua com o teu povo. Se possível, meu Pai, colhe as nossas lágrimas no teu ódio.